a revolução na comunicação jurídica, especialmente hoje falando sobre direito aplicado às tecnologias, a tecnologia aplicada ao direito, e ao meu lado o professor doutor Alexandre Ateniense, uma das maiores referências nesse assunto no Brasil. O professor Alexandre é presidente da comissão da OAB Federal de Tecnologia da Informação, escreve diversos livros sobre esse tema. Eu mesmo já consultei a verdadeira biblioteca que tem no site www.dnt.com.br, Direito das Novas Tecnologias. Professor Alexandre, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Eu te agradeço a oportunidade do convite, é um prazer estar aqui para discutir desse tema com que a gente lida todo dia. Muito legal. O nosso programa de hoje é um programa diferente, nós teremos 3 programas com marca 10 com o professor Alexandre. Nesta primeira fase falaremos sobre o processo eletrônico. Professor, hoje qual que é a situação do processo eletrônico no Brasil? É uma situação de grande avanço, porque nós estamos prestes a completar 3 anos da vigência da lei em março de 2007 e os 92 tribunais hoje já contabilizam cerca de 70 milhões de processos judiciais ativos em trânsito no nosso país. Aliás, 70 milhões é a herança total dos processos. Desses 70 milhões, 2 milhões e 800 mil já estão sem nenhuma única folha de papel. Rodando o Brasil afora, fazendo diversas palestras e participando de vários encontros, eu percebo sempre que os advogados não estão cientes da velocidade com que essas mudanças estão acontecendo. Todo mundo acha assim, processo eletrônico, que interessante, mas isso vai ser uma mudança que vai acontecer daqui a 5 anos, talvez não. Já é uma realidade. Já é uma grande realidade, é um caminho sem volta e sairá na frente aquelas pessoas que já enfrentarem esse tema mais de perto, porque é uma situação de transição que nós estamos vivendo, um caminho sem volta, e com isso nós vamos ter que reestudar os princípios básicos da prática processual que nós aprendemos na Faculdade de Direito. E hoje, qual que eu posso dizer, o processo, a justiça mais informatizada, ou o Estado mais informatizado? Eu destacaria, dentre os 92 tribunais brasileiros, os tribunais superiores. Nós temos que entender que esse processo de adaptação, de mudança, ele decorre muito do poder orçamentário de cada tribunal. E a justiça brasileira ela é segmentada com autonomia orçamentária por determinados grupos de tribunais. Então, por exemplo, o STJ, o STF e o TST estão bem avançados, porque tem orçamento autônomo. Depois nós temos a Justiça Federal, a Justiça Trabalhista e, por último, os tribunais estaduais, que dependem muito da dotação orçamentária dos estados. E aí é uma diferença muito grande. Muitas vezes a gente tem estados menores que já estão com índice de informatização muito alto, como é o caso de Sergipe, Tocantins, por exemplo, e estados maiores como São Paulo, que infelizmente ainda não estão tão deslanchados da maneira como a gente gostaria que fosse. Existe também o meio termo. Temos o processo completamente sem papel, mas existem também muitos atos que podem ser realizados diretamente usando e exclusivamente utilizando a tecnologia sem o papel. Existe uma diferença aí entre o processo completamente eletrônico e aquelas fases processuais que nós não temos mais o papel. Você tocou num ponto muito importante, porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender qual é o limite, qual é o ponto de mudança entre a obrigatoriedade da prática do ato ou se aquele ato por meio eletrônico é uma via alternativa. Então, eu posso esclarecer da seguinte maneira. Determinados tribunais estão começando a utilizar o meio eletrônico como um caminho alternativo, mas ainda mantém o processo eletrônico, os autos judiciais, em papel. Muitas vezes há a conversão daquilo que foi transmitido para a corte em digital e depois converte para o papel. Mas determinados tribunais já estão digitalizando a íntegra dos autos. Neste caso, Ricardo, quando existe uma norma de organização judiciária que preceitua que o determinado tribunal vai fazer a tramitação dos autos em formato digital, essa prática já passa a ser obrigatória. Então, por exemplo, juizados especiais cíveis federais, o processo no seu nascedor já é elaborado em formato digital, não há papel. Nessa forma, nesses foros, a prática é obrigatória. O STJ, por exemplo, já está em vias de tornar
a prática de transmissão de peças processuais para protocolo como obrigatória. Só não transformou ainda porque eles estão no momento de transição, convertendo uma enorme massa de papel em formato digital. Só ano passado o STJ converteu 100 mil processos de papel para digital. A expectativa do ministro César Rocha é que no máximo até 2012 ele não vai ter mais processos autos em papel no STJ. E é o que espera também o STF.